o contorno viário da Grande Florianópolis. A expectativa é de que 18 mil caminhões, o que representa um total de 20% do tráfego, passem por aqui todos os dias. Os trotes nos telefones de emergência. Santa Catarina registra queda de mais de 70% no número de ocorrências deste tipo nos primeiros 6 meses de 2024. As compras online podem ficar mais caras. Começa a valer a cobrança de imposto sobre a importação de produtos comprados pela internet. O desempenho da indústria na geração de empregos. Em Santa Catarina, o setor gera quase metade de todos os postos com carteira assinada no primeiro semestre do ano. Futebol. Avaí encara a Ponte Preta no interior de São Paulo, em partida com transmissão ao vivo da Band. Olá, uma boa noite para você. A gente começa o Band Cidade desta sexta-feira com o contorno viário da Grande Florianópolis. A nova rodovia deve ser inaugurada na próxima sexta-feira, com a vinda do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, a Santa Catarina. Mas nesta sexta-feira, a concessionária responsável pela obra promoveu uma visita guiada pelas novas pistas. A repórter Thaisa Kisiel acompanhou. Durante a visita ao contorno viário ao longo dos 50 quilômetros, ainda foram vistas placas de obras e homens trabalhando nas pistas. O prazo para a conclusão das obras terminou ontem, 12 anos após serem anunciadas. Mas alguns trechos estão inacabados. A passagem superior na Guarda do Cubatão, em Palhoça, será liberada somente para o tráfego de pedestres, enquanto que os veículos só vão ter acesso ao local após um trabalho de reforço de proteção na estrutura. Por segurança, nós estamos desenvolvendo um projeto. Esse projeto, acredito que em 30 dias estará pronto, para que a gente possa fazer o reforço necessário naquele viaduto. Isso nada impede a liberação do contorno no trecho principal, e a hora que ele estiver pronto, nós aplicaremos o projeto e liberaremos a obra. O diretor de operações da concessionária também falou sobre a iluminação do contorno viário. Dentro do contrato não existe nenhuma obrigação de iluminar o contorno como um todo. Hoje existe a iluminação nos trevos principais e dentro do túnel. Existe sim um pedido da concessionária para a ANTT para que possa sim ser implantada a iluminação em todo o contorno. O contorno viário de Florianópolis é um corredor expresso que cruza as cidades de Biguaçu, São José, Palhoça e Governador Celso Ramos, para desviar o trânsito pesado da BR-101 na região que dá acesso à capital do estado catarinense. De acordo com a Arteres Litoral Sul, concessionária que administra o trecho, a expectativa é de que 18 mil caminhões, o que representa 20% do tráfego total, passe por aqui todos os dias. E também, de acordo com a concessionária, isso significa que os motoristas que utilizarem o contorno viário terão um ganho de cerca de 1 hora e 22 minutos no uso desta via nos horários de pico. Vai trazer um alívio ao corredor, eu tenho certeza disso, principalmente nos horários de pico. E se nossos estudos, nós não fizemos só estudos, estamos acompanhando a evolução deles, teremos aí uma redução de aproximadamente 50% no tempo de viagem, principalmente nesse horário de pico. Junto disso, nós traremos aí, com certeza, uma redução do número de acidentes. O investimento total das obras do contorno viário alcançaram quase 4 bilhões de reais, 875% a mais do que o previsto. A rodovia será inaugurada e liberada oficialmente no dia 9 de agosto. Segue suspensa a retirada e a comercialização de moluscos na costa catarinense. Agora, essa proibição chegou à Baía de Guaratuba, entre Santa Catarina e Paraná. Assim como em Santa Catarina, o Paraná decidiu proibir a venda e consumo de ostras e mexilhões devido à presença de uma toxina em níveis superiores ao limite máximo permitido por lei. A proibição é por tempo indeterminado nos 2 estados e ocorre por causa de um fenômeno natural. Essa toxina é produzida por algas marinhas durante o período de floração, que também é conhecido como maré vermelha. Ostras e mexilhões que se alimentam das algas acabam então absorvendo essa substância. É por isso que o consumo desses animais nesse período traz riscos para a saúde.
O excesso dessa toxina no corpo humano pode causar náuseas, vômitos e diarreias. É uma situação pontual, temporária. A gente segue monitorando essas produções periodicamente e assim que tiver condições, né, a gente volta a liberar o consumo e a produção desses produtos. Em Guaratuba, no litoral do Paraná, produtores contam com a ajuda da natureza para que a situação seja resolvida o quanto antes. Qualquer paralisação vai afetar diretamente a toda a parte econômica da região e de todas as outras pessoas que trabalham com molusco. Isso é indiscutível. Acredito que mais uma semana aí ele já dissipou bastante essa influência das algas aí. Operação Mensageiro, o Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, prendeu hoje um ex-servidor municipal da Prefeitura de Braço do Norte, no sul do estado. O mandado foi expedido pela Justiça da comarca da cidade. A prisão foi em decorrência da 4ª fase da Mensageiro, que foi deflagrada em abril do ano passado. Esse mandado foi realizado após um requerimento da Subprocuradoria-Geral de Justiça para assuntos jurídicos, em conjunto com o GAECO, com base em uma decisão tomada no dia 25 de julho pela 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça. A decisão aceitou um recurso especial e concedeu um efeito suspensivo à decisão do órgão especial do TJ, que havia determinado a suspensão da prisão preventiva deste ex-servidor. 5 pessoas morreram em 3 acidentes registrados entre a noite de ontem e a manhã de hoje, todos na BR-280, no Planalto Norte do estado. No início da noite desta quinta-feira, um carro atropelou 2 pessoas no quilômetro 1222 da rodovia federal. O casal João Maria Lewandowski, de 62 anos, e Juciliane Carvalho, de 47 anos, foi encontrado na rodovia já sem vida. Também nesta quinta-feira, por volta das 11 horas da noite, em Canoinhas, um acidente entre um carro e um caminhão no quilômetro 232 matou Fábio Chulkowski, de 37 anos, e Dirceu Ferreira Gomes, de 53. Já na manhã desta sexta-feira, José Flori Moreira de Oliveira, de 55 anos, morreu em um acidente no trecho da BR-280 de São Bento do Sul. Ele dirigia um carro que bateu de frente com outro veículo. O motorista deste outro carro tentou fugir para um matagal, mas foi preso. Ele confessou que havia bebido na noite anterior ao acidente. A gente fala agora de uma brincadeira de péssimo gosto, que custa caro e pode até evitar o salvamento de vidas. É o trote para o SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. A boa notícia é que a Central de Regulação registrou uma diminuição até expressiva nesse tipo de ocorrência no primeiro semestre deste ano. De acordo com a Central de Regulação de Urgência, foram registrados, nos 6 primeiros meses deste ano, 4.265 trotes, contra mais de 13 mil no primeiro semestre do ano passado. Os dados representam uma redução de 70% neste tipo de ocorrência. Joinville, no norte do estado, é a cidade com o maior número de registros, 1.057, seguida por Blumenau, com 964, e Florianópolis, com 555 casos. Vale ressaltar que o trote para telefones de emergência dificulta o envio de recursos necessários ao atendimento de uma ocorrência, além de colocar vidas em risco. A regulação trabalha para capacitar as equipes para identificar as ocorrências, além de promover um trabalho social nas escolas para educar as crianças sobre a importância do uso correto do serviço. A seguir aqui no Band Cidade, o comentário político de Cláudio Prisco Paraíso. Tem também o bom desempenho da indústria catarinense na geração de vagas formais de trabalho no primeiro semestre do ano. E veja ainda, começa a cobrança do imposto de importação sobre produtos comprados pela internet. Os detalhes na sequência, eu volto em instantes. Estamos de volta com o Band Cidade, é hora do comentário político de Cláudio Prisco Paraíso aqui no Jornal. Olá, Prisco, boa noite. Muito boa noite, Rodrigo. Lula da Silva continua envergonhando os brasileiros e o Brasil no exterior. Não tem política internacional, é uma bagunça completa e hoje nós vamos fazer uma apreciação bem ilustrativa da realidade que vivemos. O descalabro administrativo, que não se restringe à questão econômica, mas também no contexto internacional. Veja só,
Aqui nas Olimpíadas, Janja da Silva representando o governo federal. Não tem amparo legal. Para representar o país, tem que ser alguém detentor de mandato, coisa que ela não dispõe. Foi uma confusão diplomática para que ela fosse recebida como representante oficial do Brasil e do presidente. Aqui com Macron e a sua mulher. Quem deveria aí estar? O vice-presidente da República. Claro! Geraldo Alckmin, mas não. Lula espezinhando com o seu vice, tripudiando sobre ele, mandou para onde? Mandou para a posse do presidente do Irã. Aquela democracia fantástica. Estava lá o vice-presidente. E nas duas fotos, com quem? Com o líder do Hamas. Aliás, que foi executado poucas horas depois da cerimônia, quando estava hospedado em Teherã, capital iraniana. Próximo telão. E aí, o que ocorre? O Itamaraty condena veementemente, numa nota longa, o assassinato do líder da organização terrorista Hamas, responsável por aquele atentado de 7 de outubro, aquela carnificina. Na oportunidade, 2 brasileiros foram vitimados. E à época, o que fez o Itamaraty? Apenas uma mera nota de pesar. Vejam a discrepância do comportamento do Ministério das Relações Exteriores do Brasil em relação a 2 brasileiros mortos e em relação à execução de um líder de organização terrorista. Próximo telão. Aí o PT reconhece a vitória de Maduro e diz que a eleição na Venezuela foi democrática e soberana. Ora, ainda nessa quinta-feira, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos confirmou que a vitória foi do candidato de oposição. Vamos lá. O próprio Tarso Genro, que foi seu ministro da Justiça, gaúcho da gema, homem de bem, o que declarou? No Brasil, com 70% dos votos apurados, Bolsonaro seria presidente. E ele também foi presidente nacional do PT. Definitivamente, estamos no fim da linha. É com você, Rodrigo. Obrigado, Prisco, pelas informações, pela análise e até segunda-feira. A partir de agora, os consumidores que fazem compras pela internet vão pagar 20% de imposto para as compras do valor de até $50. É a chamada taxa das blusinhas. Desde o dia 1º de agosto, a Receita Federal começou a implantar as novas regras de tributação para os produtos importados. Nas ruas, a nova taxação para compras pela internet desanimou os consumidores. Eu não sou a favor. Eu acho que isso acaba muito fazendo para a gente querer comprar produtos nacionais brasileiros, né? Eu entendo eles quererem taxar, mas nenhum consumidor quer pagar uma taxa extra, né? Então, para a gente não é bom. Prefiro ir na loja comprar do que comprar pela internet. Vai encarecer mais, vai pesar mais no bolso, né? Então tem que verificar o site que está comprando, quanto que vai pagar. Quem compra em plataformas como AliExpress, Shopee e Amazon deve ficar atento às mudanças na taxação de produtos importados, comprados pela internet. A partir de agora, as compras de até $50 vão ser tarifadas em 20% do valor total do produto, incluídas as cobranças de frete e de seguro. Além do imposto de importação, também vai ser cobrado o ICMS sobre o valor total da compra. A partir de 1º de agosto de 2024, há uma taxação de 20%, além do valor do ICMS que já era cobrado
de 17%. Ou seja, as compras ficaram mais caras. A tributação vai ser cobrada de forma antecipada, por meio do programa Remessa Conforme, criado pela Receita Federal. A própria plataforma, quando ela realiza uma venda para o destinatário aqui no Brasil, ela já faz o lançamento e a cobrança dos tributos, e a encomenda já chega com esses tributos pagos, né? Então isso facilita na chegada no país, não tem aquela demora que antes chegava a encomenda, a pessoa ia pagar o tributo, aí demorava dias até processar esse pagamento, aí que liberava a encomenda. Assim a pessoa já na hora da compra faz o pagamento do valor da encomenda, mais os tributos, e quando ela chega no país ela já está mais, digamos, pronta para ser entregue ao contribuinte. Você viu aqui nessa semana que Santa Catarina fechou o mês de junho e o primeiro semestre do ano com alta na geração de vagas formais de trabalho. Entre janeiro e junho, o estado registrou um saldo positivo de 95.400 vagas com carteira assinada. Somente a indústria respondeu por mais de 47 mil destes postos de trabalho. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho. Entre janeiro e junho de 2024, a indústria catarinense gerou 47.100 vagas formais de trabalho. É quase metade das 95.400 vagas abertas em Santa Catarina no primeiro semestre deste ano. A indústria é um motor, ou seja, é uma engrenagem que ela beneficia as demais. E nós chegamos aproximadamente a 50% dos empregos gerados na indústria. O que você gera na indústria, você vai fazer com que a engrenagem do setor logístico, do comércio, do serviço, de um modo geral, também seja beneficiado. Então, o setor de serviço também é uma grande fonte de geração de empregos em Santa Catarina. O bom desempenho catarinense na geração de postos com carteira assinada se deve a uma série de fatores, entre eles a competitividade e a diversidade regional da indústria do estado. Santa Catarina hoje tem uma grande diversidade produtiva, né, aqui em Santa Catarina, e que ela se caracteriza como uma diversidade regional. Então nós temos aí norte, sul, aí grandes indústrias, como também, né, leste e oeste do estado muito bem distribuído e que de certa maneira ajuda bastante nesse cenário mais favorável para Santa Catarina. Outro item que ajuda a entender o cenário atual do emprego na indústria é a participação do estado como animador do setor. Somente no primeiro semestre deste ano, o governo catarinense incluiu 66 projetos em programas estaduais de incentivo ao setor produtivo. 60 empresas foram contempladas, com expectativa de investimentos de quase 3,5 bilhões de reais e geração de cerca de 15.600 empregos diretos e indiretos. A alta pressão segue favorecendo a circulação marítima na faixa leste de Santa Catarina. Essa influência que ocorreu durante a semana quase que inteira vai continuar também neste fim de semana. O sábado vai ser de sol entre nuvens em quase todas as regiões do estado. Tem uma chance de chuva fraca isolada para o Planalto Sul, Grande Florianópolis, Vale e Norte, Litoral Norte. Essa chuva deve ocorrer mais pela manhã. As temperaturas vão estar em elevação, máximas entre 24 e 30 graus. E no Oeste e Litoral Sul faz um calorzinho à tarde. Em Florianópolis, mínima de 16, máxima de 19 graus. Em Joinville, variação entre 15 e 24. Em Blumenau, 16 graus de mínima, 24 de máxima. Viramos a página, mais informações. Criciúma, mínima de 15, máxima de 30 graus. Em Lages, variação entre 10 e 20. Em Chapecó, mínima de 14, máxima de 26. Domingo, sol em Santa Catarina. Para o oeste e para o sul do estado tem um pouco mais de nuvens por causa de um cavado, que é uma área alongada de baixa pressão no Rio Grande do Sul, que traz então essa maior nebulosidade. A presença de uma massa de ar mais quente mantém a condição para nevoeiros, inclusive os marítimos. As temperaturas vão seguir elevadas com calor à tarde para esta época do ano. Confere aqui comigo. Na capital, mínima de 16, máxima de 22 graus. Jaraguá do Sul, variação entre 15 e 27. Itajaí, mínima de 15, máxima de 24. Viramos a página, mais detalhes. Araranguá, sul do estado, mínima de 17, máxima de 20 graus. Na Serra, São Joaquim, variação entre 12 e 20. E em Concórdia, oeste do estado, mínima de 17, máxima de 27 graus. Para segunda-feira, tendência de mais nuvens e chuva isolada para o extremo oeste e litoral sul. Nas demais regiões, sol entre nuvens. Persiste a condição dos nevoeiros, inclusive os marítimos.
A seguir no Band Cidade, as informações do esporte com destaque para a rodada dos times catarinenses no Campeonato Brasileiro. Na Série B, Avaí encara a Ponte Preta em jogão fora de casa com transmissão ao vivo na tela da Band. Os detalhes daqui a pouco. Até já. Estamos de volta. O programa Universidade Gratuita lançou o edital para a renovação das bolsas para o segundo semestre de 2024. Fazer uma graduação sempre foi um sonho da Beatriz. As dificuldades financeiras e a falta de incentivos afastaram ela das oportunidades. Em 2023, quando foi lançado o programa Universidade Gratuita, ela decidiu prestar o vestibular e se inscrever no edital. Sou muito grata a esse programa, porque ele está proporcionando para mim a realização do meu sonho, que é de cursar um curso tão renomado, numa instituição tão renomada também, que é presente através da ACAF. O governo do estado deve investir mais de R$1 bilhão no programa até 2026, gerando até 70 mil vagas. Em contrapartida, os alunos retribuem com 20 horas de trabalho em sua área de formação para cada mês que foram contemplados pela Bolsa. Do dia 1º ao dia 7 de agosto, os candidatos já beneficiados devem se recadastrar e os novos candidatos deverão, a partir do dia 20 até o dia 30, procurar inscrever-se no programa. Série A do Campeonato Brasileiro. Neste fim de semana, o Criciúma entra em campo pela 21ª rodada. O adversário vai ser o Atlético Mineiro. Para o jogo diante do time mineiro, o técnico Cláudio Tencati não vai poder contar com o volante Barreto, com lesão na posterior da coxa. Igor Meritão deve ser o substituto. Seguem fora também lesionados o lateral Mateuzinho e os atacantes Arthur Caíque e Felipe Viseu. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o zagueiro Rodrigo também é desfalque. No lugar dele deve entrar Tobias Figueiredo. A partida no estádio Heriberto Wilson vai ser especial para Éder. É a despedida dos gramados para o atacante de 37 anos de idade. O Tigre ocupa a 12ª posição da Série A com 21 pontos conquistados. Criciúma e Atlético Mineiro se enfrentam neste sábado às 8 horas da noite. Na Série B começa hoje a 19ª rodada e já tem time catarinense em campo. É o Brusque que enfrenta a equipe do América Mineiro em partida aqui na Ressacada, em Florianópolis. O jogo começou às 7 horas da noite, primeiro tempo em andamento, placar fechado 0-0. Vale lembrar, o Brusque é o antepenúltimo colocado com 18 pontos e, a depender da combinação de resultados, o time, se vencer, pode terminar a rodada fora da zona do rebaixamento. Neste domingo, o Avaí enfrenta a Ponte Preta no interior de São Paulo. Esse jogão vai ter transmissão ao vivo da Band a partir de 13h45 da tarde. O Avaí não perde para a Ponte Preta em Campinas há 9 anos. Mas, por outro lado, o Leão da Ilha não vence uma partida na Série B há 8 jogos. São 5 empates e 3 derrotas. A Ponte Preta chega para esse confronto após uma derrota para o Sport por 3-1 na Arena Pernambuco. Já o Avaí empatou em casa com o Botafogo de Ribeirão Preto em 1-1 após sofrer gol no apagar das luzes. As duas equipes brigam para se aproximar do G4, ou seja, não faltarão bons ingredientes para um grande duelo no interior paulista. Quem levará os 3 pontos dessa vez? A Macaca ou o Leão? É o que veremos neste domingo, às 4 horas da tarde, no estádio Moisés Lucarelli. Pela Série C, o Figueirense tem duelo decisivo contra o Botafogo da Paraíba, lá no nordeste do país. O time precisa vencer para se manter dentro do G8. Para o duelo contra os paraibanos, o técnico João Bursi vai ter 3 desfalques. Os volantes Gledson e Léo Baiano, além do goleiro Juan Carneiro. Os 3 estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. No gol, a dúvida do treinador é entre Vinícius Barreta e Thiago Gonçalves. No meio, Johnny Douglas é dúvida. Se não puder atuar, JP e Zep pode aparecer na equipe. Por outro lado, o zagueiro Rafael Ribeiro, que não joga desde o mês de junho, está recuperado e à disposição de Bursi. O Figueirense é o 8º colocado da Série C com 22 pontos. Botafogo da Paraíba e Figueirense se enfrentam neste sábado, às 7 horas da noite, no estádio Almeidão, da capital paraibana, João Pessoa. Mais de 400 bateristas vão estar reunidos no centro de Florianópolis para uma nova edição da Orquestra de Baterias, uma programação cultural gratuita
para toda a população. Será neste sábado a 11ª edição da Orquestra de Baterias, realizada aqui em Florianópolis. São esperados mais de 400 bateristas para um grande espetáculo que começa a partir do meio-dia. A gente já começa com shows das bandas locais, teremos uma praça de alimentação também, feira de artesanato local. Às 4 horas da tarde é um aquecimento para os bateristas já iniciarem o show, que está previsto para as 17 horas. O evento que é gratuito, começando então a partir do meio-dia aqui no coração da capital catarinense. São esperados mais de 10 mil espectadores para que possam então curtir o sabadão. Vale a pena conferir, hein? 400 bateristas. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. Reveja as nossas reportagens em TVBV Online a partir do QR Code que está na sua tela. Vem aí as notícias mais importantes do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Para você de casa, um forte abraço, muito obrigado pela audiência ao longo de toda a semana. Boa noite, bom fim de semana e a gente se encontra aqui na segunda-feira. Tchau, tchau.